Hoje nós vamos recordar a profecia de Daniel 2. Já estudamos nesse trimestre a profecia de Daniel 2, a estátua do sonho do Nabucodonosor. Mas vamos recordar dessa profecia para fundamentarmos o método historicista de interpretação das profecias. Isso quer dizer, as profecias acontecem ao longo da história. No sonho do Nabucodonosor, ele sonhou com a estátua. A estátua tinha uma cabeça de ouro que representava a Babilônia, que foi o império que dominou dos anos 605 a 539 a.C. Em seguida, o tórax e os braços eram de prata, que significava a Medo-Pérsia, que também reinou dos anos 539 a 331 a.C. E foi seguida pela Grécia, que era representada no quadril e no ventre de bronze, desde os anos 331 a 168 a.C. As pernas de ferro representavam Roma, que foi o império que mais durou, do anos 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Os pés da estátua tinham uma característica interessante, eles eram parte de ferro e parte de barro, e que representou os povos bárbaros que depois resultaram nas nações da Europa. Portanto, de 476, que foi a queda do Império Romano, até os nossos dias. A interpretação historicista, as profecias se desenvolvem e se cumprem ao longo do tempo histórico, ao longo dos reinos. Uma das profecias mais poderosas da Bíblia é Daniel 2. Escrevendo há mais de 500 anos antes de Cristo, ele predisse a história mundial, começando em seu próprio tempo na Babilônia e depois passando pela Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma nas nações da Europa modernas como existem até hoje. Após Roma, não haveria mais um império mundial. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz: procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamento entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, eles permaneceram divididos. Um bom exemplo dessa divisão que se sobrepõe aos casamentos foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi travada entre os aliados, o Reino Unido, a Rússia, a França e a Itália, contra as potências centrais, a Alemanha, a Bulgária, a Áustria e o Império Turco Otomano. Bem, mas esses grupos de antagonistas, esses grupos de inimigos na Primeira Guerra Mundial, como era formado? Veja, o rei Jorge V era o rei do Reino Unido. Ele era neto da rainha Vitória. O czar Nicolau II da Rússia também era neto da rainha Vitória por parte de pai. O Kaiser Guilherme II da Alemanha era neto da rainha Vitória. E o rei Vítor Emanuel III da Itália, a esposa também descendia da rainha Vitória. Vejam, todos eram descendentes da rainha Vitória. O que acontecia? O que acontecia era um casamento entre as cortes, entre os reinos. E os casamentos, a maioria deles, se não todos, era para prover alianças políticas, alianças econômicas, militares. Mas veja, com todos esses parentescos que foram obtidos através de casamentos de interesse, eles não conseguiram fazer um reino, não se uniram. E a Primeira Guerra Mundial foi um grande exemplo disso. As profecias de Daniel seguem o fundamento estabelecido no capítulo 2. No capítulo 2, a sucessão de reinos, isso é, a profecia se desenvolve ao longo da história. O restante das profecias do livro, assim como Daniel 2, apresenta uma sequência de império mundial, um após outro, até que Deus estabeleça o seu reino eterno. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro com o reino eterno de Deus.
O que é o reino eterno de Deus na profecia de Daniel 2 é a pedra que destrói a estátua. É a pedra que é lançada nos pés da estátua e destrói a estátua totalmente. Você vê isso lá em Daniel 2, 44 e 45. Essa é a interpretação historicista das profecias, que se fundamenta no próprio texto bíblico. Esse entendimento é crucial para entender os eventos dos últimos dias, especialmente como são descritos no Apocalipse. Portanto, irmãos, não é sem motivo que a teologia adventista utiliza a interpretação, o método de interpretação historicista das profecias. Ele se comprova na Bíblia. A Bíblia atesta, certifica esse método. E nós vamos então vamos continuar estudando. Agora, em seguida, vamos estudar sobre os servos hebreus que estavam na Babilônia e que se negaram a adorar a estátua. E vamos estudar as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse. Vamos ver a interpretação historicista dessas profecias e vamos ver os precursores dos eventos finais. Que Deus abençoe a cada um de nós no nosso estudo. Tenham um dia feliz.